Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Paola da ESO Educacional e hoje nós estamos num curso aqui, sobre perguntas e respostas de Direito do Consumidor para a OAB, tá bom? Primeiro, antes de tudo eu vou me apresentar. Meu nome é Paola, igual eu falei para vocês agora. Eu sou formada em Direito pela PUC Campinas e fiz mestrado lá na PUC Campinas também, na parte de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, com ênfase em cooperação internacional e direitos humanos, tá bom? Desde já eu me coloco à disposição para o que vocês tiverem de dúvida, de apontamentos. Meu contato vai estar no final dos slides, tá bom? E eu espero que vocês façam bom proveito desse curso tão bacana que eles estão disponibilizando para a gente fazer. Tá legal? Então, pessoal, vamos lá. A primeira questão, ela vai falar sobre uma parte aqui muito importante ainda sobre os direitos básicos do consumidor. Tá legal? Então, vamos. Determinado consumidor, ao mastigar uma fatia de pão com geleia, encontrou um elemento rígido, o que lhe causou intenso desconforto e a quebra parcial de um dos dentes. E agora, hein? Em razão do fato, ingressou com medida judicial em face do mercado que vendeu aquela geleia a fim de ser reparado. No curso do processo, a perícia constatou que o elemento encontrado era uma pequena porção de açúcar cristalizado, não oferecendo risco à saúde do autor. Diante desta narrativa, assinale a afirmativa correta. Letra A. O fabricante e o fornecedor do serviço devem ser excluídos de responsabilidade, visto que o material não ofereceu qualquer risco à integridade física do consumidor, não merecendo reparação. Letra B. O elemento rígido não característico do produto, ainda que não o tornasse impróprio para consumo, violou padrões de segurança, já que houve dano comprovado pelo consumidor. Letra C. A responsabilidade do fornecedor depende de apuração de culpa e, portanto, não tendo o comerciante agido de modo a causar voluntariamente o evento, não deve responder pelo resultado. Letra D. O comerciante não deve ser condenado e sequer caberia qualquer medida contra o fabricante, posto que não há fato ou vício do produto, motivo pelo qual não deve ser responsabilizado pelo alegado defeito. E aí, qual alternativa vocês colocariam? Bom, a alternativa seria a letra B, tá, pessoal? Por quê? Porque, gente, o elemento rígido, não característico do produto, ainda que não o tornasse impróprio, ele violou padrões de segurança, porque houve um dano comprovado pelo consumidor, que foi a quebra parcial de um dos dentes e o intenso desconforto. Então, ainda que isso não torne impróprio aquilo para consumo, porque era um açúcar cristalizado, ele trouxe consequências, tá? E o embasamento que a gente tem aqui é o artigo 8º e o 12 do CDC, olha só. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, exceto aqueles considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, tá? E aí o artigo 12 diz que o fabricante, produtor, construtor nacional ou estrangeiro e também o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou até o acondicionamento de seus produtos, tá? Bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Tudo certo? Então vamos para a próxima. A Academia de Ginástica veicula anúncio assinalando que os seus alunos, quando viajam ao exterior, podem se utilizar da rede mundial credenciada, presente em 60 países e 230 cidades, sem custo adicional. Um ano após continuamente fazer tal divulgação, vários alunos reclamam que, em quase todos os países, é exigida a tarifa de uso da unidade conveniada. A academia responde que a referência ao sem custo adicional refere-se à inexistência de acréscimo cobrado por ela e não de eventual cobrança no exterior de terceiro. Acerca dessa situação, assinale a afirmativa correta. Letra A. A loja veicula publicidade enganosa, que se caracteriza como a que induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Letra B. A loja promove publicidade abusiva, pois anuncia informação parcialmente falsa,
a respeito do preço e qualidade do serviço. Letra C. Não há irregularidade. As informações complementares podem ser facilmente buscadas na recepção ou com as atendentes, sendo inviável que o ordenamento exija que detalhes sejam prestados todos no anúncio. Letra D. A loja faz publicidade enganosa que se configura basicamente pela falsidade total ou parcial da informação veiculada. E a resposta, aqui seria a letra D. Tá errado, pessoal? Ela não pode simplesmente deduzir que outra pessoa vai entender o que ela tá querendo dizer. Aquilo foi uma propaganda para atrair, cliente, e acabou que ela não conseguiu cumprir o que ela tinha prometido. E olha só o artigo 37 do CDC dando respaldo para isso, É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. E aí temos os conceitos. Por que eu trouxe esses conceitos? Porque isso cai em prova, tá? Então é importante a gente saber. Então olha só o parágrafo 1º, É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Parágrafo 2º, considera abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de introduzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Para efeitos desse artigo, olha o parágrafo 3º, A publicidade é enganosa por omissão, quando deixar de informar sobre dados essenciais do produto ou serviço. Portanto, a academia estava equivocada. Tá legal? Vamos para a próxima. Ao instalar um novo aparelho de televisão no quarto de seu filho, o consumidor verifica que a tecla de volume do controle remoto não está funcionando bem. Em contato com a loja onde adquiriu o produto, é encaminhado ao autorizado. O que esse consumidor pode então exigir com base na lei nesse momento do comerciante? Olha só, nesse momento, tá, pessoal? Nesse momento o quê? Ele entrou em contato com a loja e encaminhou aquele controle para autorizado. Letra A imediata substituição do produto por outro novo. Letra B, o dinheiro de volta. Letra C, o conserto do produto no prazo máximo de 30 dias. Letra D, um produto idêntico emprestado enquanto durar o conserto. E aí, Qual seria a medida cabível nesse momento de comunicação com a empresa? A letra C, tá? A empresa pode fazer, o conserto desse controle remoto no prazo máximo de 30 dias. Essa é a previsão legal, olha só. Artigo 18 diz que os fornecedores de produtos de consumo, duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas, variações decorrentes de sua natureza, podendo exigir, a professora já leu aqui essa parte, podendo o consumidor exigir a substituição, então, de suas partes viciadas, tá? Parágrafo 2º diz que não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, aí sim, tá? O consumidor pode exigir alternativamente a sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço. Tá legal? Então vamos para a próxima. Analisando o artigo 6º, inciso 5º do CDC, que prescreve, são direitos básicos do consumidor, inciso 5º, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Assinale a afirmativa correta. Letra A. Não traduz a relativização do princípio contratual da autonomia da vontade das partes. Letra B. Almeja, em análise sistemática, principalmente a resolução do contrato firmado entre consumidor e fornecedor. Letra C. Admite a incidência da cláusula rebus sic stantibus. Ou letra D. Exige a imprevisibilidade do fato superveniente. Vamos ver?
Era a letra C, tá, pessoal? Por quê? Porque o CDC admite a incidência dessa cláusula, né, que ela é chamada de rebus sic stantibus, porque existe a possibilidade de que o contrato seja alterado, apesar das partes inicialmente terem previsto um determinado pacto, aí isso se altera com o passar do tempo, tá? É preservado, né, a manutenção da igualdade entre os contratantes. Então, essa alteração, ela não pode colocar nenhuma das posições contratuais, né, das partes contratuais, em postura de desigualdade, mas o restante tá tranquilo, tá bom? Então, vamos lá. Acerca da responsabilidade do CDC, assinale a afirmativa correta. Letra A. É permitida a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar. Letra B. Caso o vício do produto ou do serviço não seja sanado no prazo legal, pode o consumidor exigir o abatimento proporcional do preço. Letra C. No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, mesmo se identificado claramente o produtor. Letra D. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços o exime de responsabilidade. A alternativa nesse caso é a B, tá, pessoal? Por quê? Porque se o vício do produto ou do serviço não for sanado realmente no prazo legal, é um pouco parecido com aquela questão do controle que a gente fez, tá? O consumidor pode exigir o abatimento proporcional do preço, sim. E aí eu trouxe aqui o artigo 18, mas eu não vou ler porque a gente já leu ele na alternativa anterior, tá bom? Joana adquiriu um aparelho de telefone em lojas de eletrodomésticos e, juntamente com o manual de instruções, foi-lhe entregue o termo de garantia do produto, que assegurava ao consumidor 1 ano de garantia a contar da efetiva entrega do produto. Cerca de 1 ano e 1 mês após a data da compra, o aparelho de telefone apresentou comprovadamente um defeito de fabricação. Em face dessa situação hipotética, assinale a opção correta acerca dos direitos do consumidor. Letra A. Após o prazo de 1 ano de garantia conferida pelo fornecedor, Joana não poderá alegar a existência de qualquer defeito de fabricação. Letra B. Joana poderá reclamar eventuais defeitos de fabricação até o prazo de 90 dias após o final da garantia contratual conferida pelo fornecedor. Letra C. O prazo para a Joana reclamar dos vícios do produto é de apenas 90 dias, a partir da entrega efetiva do produto, independentemente de prazo de garantia. A lei garante a Joana a possibilidade de reclamar de eventuais defeitos de fabricação a qualquer tempo, desde que devidamente comprovados. E aí, nessa situação, qual alternativa vocês colocariam? Bom, eu espero que vocês tenham colocado a letra B. Se não colocaram, vamos entender agora o porquê. A Joana, ela pode, tá, gente, reclamar eventuais defeitos de fabricação até realmente o prazo de 90 dias após o final da garantia contratual conferida pelo fornecedor, tá? Isso está previsto na lei. Então, olha só, quando a gente está falando de vícios aparentes ou de fácil constatação, né, o prazo legal de 90 dias é somado pelo prazo de 1 ano, tá? E aí, após o seu decurso, o consumidor ainda tem, então, 90 dias para reclamar dos defeitos de fabricação. Então, a Joana pode, sim, reclamar eventuais defeitos, tá? Acerca da disciplina jurídica da proteção contratual do consumidor, assinale a opção correta. Letra A. A lei confere ao consumidor a possibilidade de desistir do contrato no prazo máximo de 15 dias a contar do recebimento do produto, no caso de contratação de fornecimento de produtos ocorrida fora do estabelecimento empresarial. Letra B. Reputam-se nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que infringam normas ambientais ou possibilitem a violação dessas normas. Letra C. A garantia contratual exclui a garantia legal, desde que conferida mediante termo escrito que discipline de maneira adequada a constituição daquela garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar para o seu exercício. Letra D. A lei limita a 10% do valor da prestação as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo, no caso de oferecimento de produtos que envolva concessão de financiamento ao consumidor. E aí, né, qual alternativa vocês acham que seria? Pessoal, seria a letra B, tá? Por quê?
Porque quando a gente está falando da proteção contratual do consumidor, são de fato nulas, né, de pleno direito, aquelas cláusulas contratuais que forem relativas ao fornecimento de produtos e serviços que infringam normas ambientais, tá? Ou que ainda possibilitem, né, a violação de tais normas. Olha só o artigo 51 do CDC. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços, olha só um dos incisos, que infringam ou possibilitem a violação de normas ambientais. Tá legal? Então vamos lá. Sobre o tratamento da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar que, letra A, a publicidade somente vincula o fornecedor se contiver informações falsas. Letra B, a publicidade que não informa sobre a origem do produto é considerada enganosa, mesmo quando não essencial para o produto. Letra C, o ônus da prova da veracidade da mensagem publicitária cabe ao veículo de comunicação. Letra D, é abusiva a publicidade que desrespeita valores ambientais. E aí, o que vocês acham? A D, né, pessoal? Até a professora deu uma colher de chá aqui, porque a gente fez uma questão muito parecida. Então, de fato, né, a publicidade que diz respeito a valores ambientais, ela é, sim, considerada abusiva. Só um parênteses aqui, né? A letra A, quando ela diz que a publicidade somente vincula o fornecedor se contiver informações falsas, é errado, né? A gente já viu naquela questão, inclusive, da academia, que não, que é o contrário, né? A proposta vincula o proponente, sim, independente de for informação falsa ou não. Tudo bem? Vamos para a próxima. Dora levou seu cavalo de raça para banho, escovação e cuidados específicos nos cascos, a ser realizado pelos profissionais da Hípica X. Algumas horas depois de o animal ter sido deixado no local, a fornecedora do serviço entrou em contato com Dora para informar-lhe que, durante o tratamento, o cavalo apresentou sinais de doença cardíaca. Já era sabido por Dora que os equipamentos utilizados poderiam causar estresse ao animal. Foi chamado o médico veterinário da própria Hípica X, mas o cavalo faleceu no dia seguinte. Dora, que conhecia a pré-existência da doença do animal, ingressou com ação judicial em face da Hípica X, pleiteando reparação pelos danos morais suportados em decorrência do ocorrido durante o tratamento de higiene. Nesse caso, à luz do Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar que a Hípica X, letra A, não poderá ser responsabilizada se provar que a conduta no procedimento de higiene foi adequada, seguindo padrões fixados pelos órgãos competentes e que a doença do animal que o levou a óbito era pré-existente ao procedimento de higienização do animal. Letra B, poderá ser responsabilizada em razão de o evento deflagrador da identificação da doença do animal ter ocorrido durante a sua higienização, ainda que se comprove ser pré-existente a doença e que tenham sido seguidos os padrões fixados por órgãos competentes para o procedimento de higienização, pois o nexo causal resta presumido nesta hipótese. Letra C. Não poderá ser responsabilizada somente se provar que prestou os primeiros socorros, pois a pré-existência da doença não inibiria a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores do serviço, somente a conduta de chamar atendimento médico foi capaz de desconstituir o nexo causal entre o procedimento de higiene e o evento do óbito. Letra D. Poderá ser responsabilizada em solidariedade com o profissional veterinário, pois os serviços foram prestados por ambos os fornecedores em responsabilidade objetiva, mesmo que Dora comprove que o procedimento de higienização do cavalo tenha potencializado o evento que levou ao óbito do animal, ainda que seguidos os padrões estipulados pelos órgãos. E aí, essa questão é extensa, mas ela cai, tá? Todas as questões que eu trago aqui são questões de prova, tá, pessoal? Então, o que vocês acham, né? Qual vocês acham que seria? Seria a letra A, tá, pessoal? Por quê? Porque a Hípica não pode ser responsabilizada, né, se ela prova que a conduta foi adequada, seguiu todos os padrões fixados pelos órgãos competentes e a doença do animal era pré-existente, então não havia que se falar em responsabilidade dessa Hípica, tudo bem? E aí eu trouxe aqui o artigo 14, olha, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Mas olha só, parágrafo 3º.
O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva de consumidor ou terceiro. Então, nesse caso, a Ípica, né, provando tudo isso, ela estaria exonerada, tá bom? Vamos lá. Falando agora um pouquinho, pessoal, sobre a qualidade de produtos e serviços, tá? Da prevenção e da reparação de danos. Hugo colidiu com seu veículo e necessitou de reparos na lataria e na pintura. Para tanto, procurou por indicação de um amigo os serviços da oficina mecânica M, oportunidade na qual foi lhe ofertado orçamento escrito, válido por 15 dias, com o valor da mão de obra e dos materiais a serem utilizados na realização do conserto do automóvel. Hugo, na certeza da boa indicação, contratou pela primeira vez com a oficina. Considerando as regras do CDC, assinale a afirmativa correta. Letra A. Segundo a Lei do Consumidor, o orçamento tem prazo de validade obrigatório de 10 dias, contados do seu recebimento pelo consumidor. Hugo, logo no caso, né, somente durante esse período a oficina mecânica M estará vinculada ao valor orçado. Letra B. Uma vez aprovado o orçamento pelo consumidor, os contraentes estarão vinculados, sendo correto afirmar que Hugo não responderá por quaisquer ônus ou acréscimos no valor dos materiais orçados. Contudo, ele poderá vir a responder pela necessidade de contratação de terceiros não previstos no orçamento prévio. Letra C. Se o serviço de pintura contratado por Hugo apresentar vícios de qualidade, é correto afirmar que ele terá a tríplice opção, à sua escolha, de exigir da oficina mecânica a reexecução do serviço sem custo adicional, a devolução de eventual quantia já paga, corrigida monetariamente, ou o abatimento do preço de forma proporcional. Letra D. A lei consumerista considera prática abusiva a execução do serviço sem a prévia elaboração do orçamento, o que pode ser feito por qualquer meio, oral ou escrito, exigindo-se para sua validade o consentimento expresso ou tácito do consumidor. Tá, pessoal? Então, vamos lá para a próxima. Hugo colidiu... esse a gente já viu, né? E daí, qual seria a questão, né? Qual seria a alternativa? Eu só quero fazer um parênteses dessa questão aqui para vocês antes, tá? Essa questão de orçamento, ela pode cair na prova de diversas formas, tá? Ela pode cair desde quando se trata dessa questão de cumprir o prazo de orçamento, ou até de quais posteriores alterações naquele orçamento previamente estabelecido podem acontecer, tudo bem? E aí, a alternativa seria a C, tá, gente? Porque, de fato, se aquele serviço prestado apresentar vícios de qualidade, ele tem essas três escolhas, né? Ele pode escolher tanto a reexecução sem custo, quanto o valor, né, da quantia corrigida monetariamente, ou o abatimento da presa de forma proporcional. Tudo bem? Aí eu trouxe aqui o artigo, mas são essas opções já lidas. Ao consumidor, adquirente de produto de consumo durável ou não durável que apresente vícios de qualidade ou quantidade, tá, que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, não sendo vício sanado no prazo de 30 dias, assegura-se que, letra A, a substituição imediata do produto por outro de qualquer espécie em perfeitas condições de uso. Letra B, a imediata restituição do valor pago, atualizado monetariamente, não cabendo indenização. Letra C, o abatimento de até 50% do valor pago em razão do vício apresentado e do inconveniente causado pela aquisição do produto defeituoso. Ou letra D, convencionar com o fornecedor um prazo maior de 30 dias para que o vício seja sanado. Essa questão é um pouquinho diferente, porque ela fala aqui de quando o vício não for sanado naquele prazo de 30 dias, tá? E aí, qual seria a alternativa? A D, tá? Pode, né? Olha só, o artigo 18, parágrafo 2º, ele prevê a possibilidade das partes convencionarem entre si uma redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo, tá? Que seria de 30 dias, e esse prazo não pode ser inferior a 7, nem superior a 180 dias. Tudo bem? Vale ressaltar que para contrato de adesão, a cláusula desse prazo tem que ser convencionada em separado, tá? E tem que ter autorização expressa do consumidor. Tudo bem? Vamos lá. E o prazo para reclamar sobre vício oculto de produto durável é de, letra A, 90 dias a contar da aquisição do produto. Letra B, 90 dias a contar da entrega do produto.
Letra C, 30 dias a contar da entrega do produto. Ou letra D, 90 dias a contar de quando ficar evidenciado o vício. A gente está falando aqui de vício oculto. Qual seria a alternativa? Espero que vocês tenham marcado a D, tá? 90 dias a contar de quando fica evidenciado o vício. Por quê, pessoal? Porque aqui nós estamos tratando de vício oculto. Então, eu não posso contar daquela entrega do produto, porque vai ser um vício mais difícil de ser detectado, tá bom? Por isso que aí, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial ele é iniciado no momento em que fica evidenciado o defeito. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre prescrição e decadência, tá? Franco adquiriu um veículo 0 km em novembro de 2010. Ao sair com o automóvel da concessionária, percebeu um ruído todas as vezes em que acionava a embreagem para a troca de marcha. Retornou à loja e os funcionários disseram que tal barulho era natural do veículo, cujo motor era novo. 8 meses depois, ao retornar para fazer a revisão de 10.000 quilômetros, o consumidor se queixou que o ruído persistia, mas foi novamente informado de que se tratava de característica do modelo. Cerca de uma semana depois, o veículo parou de funcionar e foi rebocado até a concessionária, lá permanecendo por mais de 60 dias. Franco então acionou o Poder Judiciário alegando vício oculto e pleiteando ressarcimento pelos danos materiais e indenização por danos morais. Considerando que dispõe o CDC, a respeito do narrado acima, é correto afirmar que, por se tratar de vício oculto, letra A, o prazo decadencial para reclamar se iniciou com a retirada do veículo da concessionária, devendo então o processo ser extinto. Letra B. O direito de reclamar judicialmente se iniciou no momento em que ficou evidenciado o defeito e o prazo decadencial é de 90 dias. Letra C. O prazo decadencial é de 30 dias contados no momento em que o veículo parou de funcionar, tornando-se imprestável para uso. Ou letra D, o consumidor Franco tinha o prazo de 60 dias para desistir do contrato e, tendo deixado de exercê-lo, operou-se a decadência. E aí, pessoal, qual vocês acham que é? Bom, seria a letra B, tá bom? Porque o direito de reclamar judicialmente ele é iniciado no momento em que ficou evidenciado o defeito. E sim, o prazo decadencial para isso é de 90 dias. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, né, a legislação, mas se trata disso mesmo e a gente viu a exceção do vício oculto, né, que então o prazo passa a contar no momento em que fica evidenciado o defeito. Vamos para a próxima. Godofredo procurou a seguradora X para contratar seguro residencial, mas a venda direta foi-lhe negada ao argumento de que o proponente possuía restrição financeira junto aos órgãos de proteção ao crédito. E aqui, gente, a gente está começando a falar agora sobre práticas comerciais, percebem? Então, vamos lá. Godofredo explicou que pagaria o seguro à vista, mas, ainda assim, a seguradora negou a contratação. Indignado, Godofredo registrou sua reclamação ao Ministério Público, que verificou o significativo número de pessoas na mesma situação. Merecendo melhor análise quanto ao cabimento ou não de medida para a defesa de interesses e direitos dos consumidores a título coletivo. Sobre a hipótese apresentada, à luz do CDC, assinale a afirmativa correta. Letra A. A questão versa sobre interesses heterogêneos, não cabendo ação coletiva, bem como casos de restrição creditícia possibilitam a recusa de contratação de seguro mesmo quando o pagamento do prêmio for à vista. Letra B. A matéria consagra hipótese de direito individual homogêneo, podendo ser objeto de ação coletiva para a defesa dos interesses e direitos dos consumidores, e a recusa à contratação somente pode ser posta se o pagamento do prêmio for parcelado. Letra C. A seguradora não pode recusar a proposta nem mesmo após análise de risco, quando a contratação se der mediante pronto pagamento do prêmio, conforme expressamente disposto na norma consumerista, e cuida-se então da hipótese de direito difuso, justificando assim a ação coletiva. Letra D. A seguradora pode recusar a contratação, mesmo diante de pronto pagamento, sobre a justificativa de que o proponente possui anotação de restrição financeira junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à defesa coletiva, né, essa é incabível pela natureza da demanda, sendo possível apenas a formação de litisconsórcio ativo. Nesse caso, né, a resposta seria, pessoal, a letra B,
tá? Porque a matéria, né, é dita aqui sobre essas práticas comerciais, consagra sim uma hipótese de direito individual homogêneo e, portanto, ela pode ser, né, objeto de ação coletiva para defender, né, esses interesses e os direitos dos consumidores, tá? Além disso, a recusa à contratação somente pode ser posta, né, se o pagamento do prêmio for parcelado. Isso é verdade, tá? Olha só. A seguradora não pode recusar uma contratação por pessoa com restrição de crédito, desde que ela esteja disposta a pagar à vista. E a gente tem aqui um entendimento do STJ muito bacana que eu trouxe para vocês, tá? Ó, as seguradoras não podem se recusar a contratar ou renovar o seguro com quem, tendo restrição financeira em órgãos de proteção ao crédito, se disponha a pagar à vista. Quem decidiu isso foi a terceira turma do STJ, tá? O ministro Vilas Boas Cueva, tudo bem? Então, pessoal, é isso, né? Qualquer dúvida sobre esse sentido, vale a pena consultar sempre o STJ, porque o STJ ele é uma fonte muito importante de jurisprudência, principalmente sobre o direito do consumidor também, tá? Agora, pessoal, eu fico por aqui, tá? Eu me coloco à disposição para eventuais dúvidas, apontamentos, e eu e a IES Educacional estamos sempre aqui para vocês, nos dispondo, né, a trazer o melhor conhecimento, o melhor conteúdo. Espero que vocês tenham feito um bom proveito dessa aula. Vejo vocês numa próxima oportunidade e até lá!